Desde os 8 anos, Helena aprendeu que a vida não pede licença para mudar. Ela era apenas uma menina quando seus pais saíram para trabalhar numa manhã qualquer e jamais voltaram. Um caminhão desgovernado, uma curva fechada, e o destino cumpriu sua sentença com crueldade. A infância dela, que até então era feita de desenhos, risadas e cheiro de pão assando na cozinha, transformou-se em uma sucessão de responsabilidades pesadas demais para mãos tão pequenas. Ficaram apenas ela, o irmão de 5 e a caçulinha de 2. 3 corações órfãos de tudo, menos de amor. Nos anos que seguiram, Helena cresceu rápido. Rápido demais. Entre trocas de fraldas, lições de casa, visitas a assistentes sociais e empregos temporários, ela se tornou mãe, irmã, cuidadora, conselheira, tudo ao mesmo tempo. A adolescência passou como um borrão. Festas, namoros, viagens. Não houve espaço. Sua missão era clara: manter os irmãos juntos, seguros e alimentados. Aos 23 anos, ela era caixa do supermercado Central, no bairro onde cresceu. Acordava às 5 da manhã todos os dias. Preparava o café, arrumava as lancheiras dos irmãos, conferia os deveres de casa, deixava tudo encaminhado e ia trabalhar. O uniforme era limpo, mas gasto. O sorriso era educado, mas triste. A cadeira do caixa 5 conhecia seus suspiros, seus calafrios, seus pensamentos silenciosos. E mesmo com a alma cansada, Helena atendia a todos com gentileza. Porque era isso que seus pais ensinaram. Mesmo ausentes, ainda eram sua bússola. Ela sabia o nome de alguns clientes de cor. Sabia quem pagava com moedas, quem dava bom dia de verdade, quem passava sem olhar. Entre códigos de barras e sacolas plásticas, sonhava. Não com castelos, não com luxo. Sonhava com coisas pequenas. Ver os irmãos formados, ter uma casinha própria, não precisar escolher entre pagar o gás ou o remédio do mês. Mas havia um sonho que ela guardava só para si. Um desejo que nascia cada vez que via um cão magro revirando o lixo, ou um gato atropelado no canto da calçada. Desde criança, Helena tinha uma conexão com os bichos da rua. Chorava escondida quando via um animal abandonado. Já acolhera 3 em casa, mesmo com pouco espaço. E dizia, em silêncio, como se fizesse uma promessa ao universo: um dia eu vou ter um lugar só para eles. Era esse um dia que mantinha sua alma de pé, mesmo quando o corpo gritava de exaustão. No supermercado, ela era vista por muitos como apenas mais uma atendente, mas havia uma beleza discreta nela, uma luz que resistia ao cansaço, uma doçura que transparecia até nos gestos automáticos. Tinha olhos castanhos que pareciam carregar o outono inteiro, cabelo preso de qualquer jeito, mãos calejadas, e uma voz que misturava firmeza e delicadeza. Às vezes, os colegas brincavam: "Você devia ser modelo, Helena." E ela apenas sorria, como quem já aprendeu a não gastar esperanças com o impossível. Sabia que a beleza era um luxo quando a vida exigia apenas sobrevivência. Naquele bairro, poucos sabiam de sua história. Menos ainda sabiam da profundidade do que ela carregava no peito. Era mais fácil rotular: coitadinha, guerreira, a órfã que se virou. Mas ninguém sabia quantas noites ela dormia sem jantar. Quantas vezes fingia estar bem para não preocupar os irmãos. Quantas vezes chorava no banheiro da loja, em silêncio, com o uniforme ainda no corpo. Era nesse cotidiano invisível que ela vivia. Ou melhor, resistia. Sem saber que, do outro lado da cidade, alguém prestes a entrar em sua vida jamais olharia para ela com pena. Mas sim, com fascínio. E como em toda boa história, o destino não mandaria bilhete. Apenas empurraria suavemente os dois para o mesmo lugar, no mesmo dia, na mesma fila, como quem coloca 2 peças raras no tabuleiro da vida, esperando o primeiro toque acontecer. Gabriel Monteiro era o tipo de homem que causava silêncio por onde passava. Alto, elegante, com traços marcantes e presença avassaladora, ele não precisava falar alto para ser ouvido. Bastava entrar numa sala. Aos 35 anos, era dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Um império que cresceu sob seus comandos estratégicos, sua ousadia fria e sua inteligência cortante. Era chamado de gênio por investidores, de visionário por revistas de negócios,
de inalcançável por todos que tentavam se aproximar por interesse. Tinha mansões, carros de luxo, viagens frequentes para a Europa, convites para eventos milionários e o olhar faminto de dezenas de mulheres que enxergavam nele o bilhete dourado para um mundo de privilégios. Mas nenhuma delas conhecia o homem por trás do nome, porque Gabriel, apesar do brilho externo, vivia mergulhado em um vazio silencioso. Desde cedo, aprendeu a não depender de ninguém. Cresceu em um ambiente onde afeto era confundido com desempenho, onde amar era sinônimo de conquistar e descanso era fraqueza. Formado nas melhores universidades do mundo, tornou-se um estrategista implacável. Mas na solidão dos hotéis, 5 estrelas, entre jantares caríssimos e aplausos que soavam mecânicos, ele sentia falta de algo que não sabia nomear. Dormia tarde, acordava cedo e mesmo quando sorria em fotos de capa, sentia um buraco dentro de si. Já tivera relacionamentos com atrizes, modelos, socialites, todos marcados por superficialidade, jogos de ego e trocas de favores. Nenhum amor, nenhuma entrega real. Nada que tocasse o que restava de humano dentro dele. Certo dia, após sair de uma reunião exaustiva, Gabriel decidiu mudar o trajeto de volta para casa. O carro dele estava no conserto, então dispensou o motorista e preferiu caminhar por um bairro mais simples da cidade. Queria silêncio, ar de verdade. Estava com um blazer nas mãos, a manga da camisa dobrada, óculos escuros e a mente em outro lugar. Foi quando lembrou que precisava comprar algumas coisas básicas para a semana. Entrou no primeiro supermercado que viu. Um ambiente modesto, iluminado por lâmpadas fluorescentes e embalado por um som ambiente antigo. Nada ali combinava com seu universo, e talvez por isso mesmo ele se sentiu mais à vontade do que nas lojas de grife. Pegou um cesto e andou entre as gôndolas com passos lentos, observando as pessoas, sentindo uma nostalgia estranha de uma vida que nunca teve. Foi então que, na fila do caixa, seu olhar foi capturado, não por um produto, não por um anúncio, mas por ela, uma moça jovem, com o uniforme do mercado, os cabelos presos com simplicidade e uma expressão que misturava exaustão com ternura. Ela sorriu para a senhora à sua frente, ajudou-a a empacotar as compras com delicadeza e, por um breve momento, olhou para ele. Um olhar rápido, educado, sem segundas intenções. Mas naquele instante, alguma coisa dentro de Gabriel estalou, como se o mundo tivesse feito um pequeno ajuste invisível. Quando chegou sua vez de passar as compras, ela o atendeu com a mesma gentileza de todos os outros. Não demonstrou surpresa com sua aparência, não se esforçou para puxar assunto, não tentou seduzi-lo. Apenas sorriu com educação, perguntou se queria CPF na nota e desejou um bom dia. Foi isso. Mas para Gabriel, foi tudo. Na saída, demorou alguns minutos olhando para a rua, como se seu corpo estivesse ali, mas o pensamento permanecesse naquela moça. Não sabia o nome, não sabia sua história, mas sabia, com uma certeza que ultrapassava a lógica, que precisava voltar. Nos dias seguintes, inventou desculpas para si mesmo. Precisava de frutas, depois de sabonete, depois de pilhas. Qualquer motivo servia para passar por aquela fila de novo. E toda vez, ela estava lá, com o mesmo sorriso calmo, com os mesmos olhos intensos, com a mesma simplicidade que o desarmava. Gabriel, acostumado a ser perseguido por holofotes, começava a perseguir algo que jamais imaginou desejar: autenticidade. Ele começou a reparar nos detalhes. Viu quando ela abraçou uma criança perdida e ajudou a encontrar a mãe. Viu quando ela pagou do próprio bolso a diferença de uma compra de uma senhora humilde. Viu quando ela sorriu mesmo depois de um cliente grosseiro. E ali, entre sacolas e códigos de barras, nasceu um sentimento que nenhuma planilha jamais poderia prever. Gabriel Monteiro, o homem mais temido da Bolsa de Valores, estava apaixonado, não por um corpo, não por uma imagem, mas por um ser humano real, por uma alma. E mal sabia ele que aquele amor seria a revolução mais profunda de sua vida, e que seu nome deixaria de ser apenas uma marca de luxo, para se tornar parte da história de uma mulher que havia nascido para brilhar, mesmo que o mundo tentasse apagá-la. Era uma quarta-feira nublada, daquelas que carregam um silêncio mais denso no ar.
Gabriel voltou ao supermercado com uma lista de compras mais inventada do que necessária. Um pacote de arroz, uma garrafa de água com gás, algumas frutas exóticas que talvez nem soubesse preparar. Mas não importava. A verdade é que cada passo seu naquele bairro era movido por algo que ele ainda não sabia nomear. Uma força que puxava sua alma para fora das grades invisíveis que o cercavam desde sempre. Quando entrou no estabelecimento, o olhar buscou imediatamente o caixa 5. E lá estava ela. O cabelo preso com um prendedor simples, os olhos atentos ao visor da máquina, os dedos ágeis passando produtos um a um. O mesmo uniforme, a mesma postura, a mesma presença. Mas havia algo a mais naquele dia. A fila estava longa. Gabriel escolheu a última posição de propósito, só para ter mais tempo observando. Alguns minutos depois, uma senhora idosa entrou no mercado carregando uma cestinha quase vazia. Um pão, uma caixinha de leite e uma lata de ração para cães. O andar era lento, os olhos cansados. Quando chegou ao caixa, Helena a cumprimentou com um carinho quase maternal. "Bom dia, dona Nilda. Está tudo bem por aí?" A senhora respondeu com um sorriso murcho. Ao passar os itens, percebeu que o valor total ultrapassava algumas moedas. A idosa abriu a bolsa com as mãos trêmulas, revirou moedas, buscou notas amassadas, mas ainda assim não alcançava o total. "Pode tirar a ração, filha. Meu totó aguenta uns dias com arroz", disse com voz resignada. Foi quando Gabriel viu. Sem hesitar, Helena digitou um código secreto, passou o próprio cartão e pagou a diferença, cerca de R$ 7. Não fez alarde, não esperou agradecimentos. Apenas empacotou as compras e devolveu à senhora com um sorriso verdadeiro. "Leva tudo, dona Nilda. Totó vai ficar feliz." Gabriel sentiu um nó subir pela garganta. R$ 7. Um valor insignificante para alguém que lida com cifras milionárias todos os dias. Mas aquele gesto tinha mais valor do que qualquer negócio fechado. Era o tipo de bondade que não se ensina, que não se calcula, que não se finge. Quando chegou sua vez, ele estava em silêncio. Entregou os produtos com mãos firmes, mas o coração disparado. Helena, como sempre, manteve a compostura. "Boa tarde, senhor. Tudo certo?" Ele assentiu. E então, pela primeira vez, quebrou a regra invisível do distanciamento. "Seu nome é Helena, não é?" Ela o olhou, surpresa, mas respondeu com um leve sorriso. "Sim, está no crachá." Gabriel sorriu de volta. "É um nome bonito. Combina com o que você faz pelos outros." Helena ruborizou. Não soube o que dizer. Estava acostumada com elogios vazios, cantadas sem graça, olhares inconvenientes. Mas aquele homem, ele falava com verdade, com um respeito que parecia raro. Na saída, Gabriel parou na calçada. Observou o céu cinzento, respirou fundo e percebeu que algo estava acontecendo dentro dele. Não era atração, não era apenas fascínio. Era um despertar, como se, pela primeira vez, ele enxergasse o que realmente importava. Voltou para casa sem ligar o celular. Ignorou notificações, cancelou uma reunião, desligou o mundo. Ficou horas pensando naquele gesto, naquela mulher, naquela cena que parecia banal para tantos, mas que para ele revelava o tipo de grandeza que sua vida inteira ignorou. Nos dias seguintes, Gabriel passou a prestar atenção nos detalhes mais sutis. Trocou o carro por caminhadas. Passou a ler sobre abrigos de animais, sobre instituições de caridade, sobre a realidade das pessoas que vivem com pouco e oferecem muito. Era como se os olhos estivessem abrindo pela primeira vez. E tudo começou com um gesto de R$ 7, com uma atendente de supermercado, com um coração que não cabia no peito. O milionário que tinha tudo, enfim, descobria o que realmente valia alguma coisa. Os dias seguintes tornaram-se capítulos silenciosos de um romance que ainda não havia começado, mas já carregava mais intensidade do que muitos amores vividos por inteiro. Gabriel continuava indo ao supermercado com frequência inusitada para um homem de sua posição. Seus sócios não entendiam por que ele adiava reuniões, por que dispensava o carro blindado, por que preferia andar pelas ruas de um bairro que sequer aparecia nos mapas das elites. Mas Gabriel não precisava explicar. Havia encontrado um motivo que fazia sentido.
E esse motivo tinha nome: olhos castanhos e um coração gigante escondido atrás de um balcão de supermercado. Helena, por sua vez, percebia as visitas repetidas, mas tentava não se iludir. Deve ser só coincidência, pensava. Talvez ele gostasse do pão francês daquele mercado. Talvez estivesse apenas sendo gentil. Ela sabia que homens assim, bonitos, ricos, encantadores, não olhavam duas vezes para mulheres como ela. Ainda mais uma mulher com 2 irmãos para criar, contas atrasadas, olheiras permanentes e 0 tempo para cuidar da própria aparência. Mas mesmo tentando se proteger, sentia algo diferente quando ele estava por perto. O jeito como ele ouvia com atenção, como sorria sem pressa, como olhava sem julgar. Era uma presença que não sufocava. Pelo contrário, parecia trazer alívio. Foi em uma tarde qualquer que Gabriel deu o próximo passo. Esperou ela sair do expediente, parado na esquina com um café na mão. Quando ela dobrou a calçada, levando uma sacola plástica com frutas e o uniforme ainda no corpo, ele se aproximou com respeito. Oi, Helena. Desculpa aparecer assim, mas posso te oferecer um café? Só um café, sem segundas intenções. Eu gostaria muito de te conhecer melhor. Ela parou, surpresa, o coração acelerado. Por um momento, pensou em recusar, por medo, por insegurança, por autopreservação. Mas havia algo no tom de voz dele que a desarmava. Não era arrogância, era um pedido gentil, um convite sincero. Ela respirou fundo e respondeu, com a simplicidade que era sua marca. Pode ser, mas só tenho uns 20 minutos. Meus irmãos me esperam. Eles sentaram numa cafeteria pequena da esquina. Nada de luxo, nada de rótulos. Só 2 pessoas tentando se encontrar em meio ao caos do mundo. Helena falou pouco no início. Gabriel conduziu a conversa com leveza, perguntando sobre filmes, livros, música. Riram juntos de coincidências improváveis. Ambos gostavam de chuva. Ambos odiavam coentro. Ambos achavam que finais felizes existiam, mesmo quando tudo dizia o contrário. Aos poucos, a tensão foi se dissolvendo. Ela contou um pouco sobre os irmãos, sobre a luta desde a infância, sobre o medo constante de falhar. E ele a ouviu como quem escuta uma melodia rara. Pela primeira vez, Gabriel sentia que cada palavra dita tinha peso, verdade, raiz. Depois daquele dia, o acaso das visitas se tornou frequência assumida. Eles começaram a se ver com mais naturalidade. Tomavam sorvete na praça. Caminhavam pelas ruas do bairro. Gabriel conheceu os irmãos de Helena, que o olharam com desconfiança no início, mas logo perceberam sua sinceridade. Helena também começou a enxergar o homem por trás do terno. Alguém que, apesar da fortuna, carregava solidões profundas. Alguém que fora ensinado a vencer, mas nunca a amar. E foi nessa troca que os dois começaram a se transformar. Ele, desacelerando. Ela, acreditando. Um recomeço mútuo, delicado, corajoso, impossível de ser ignorado. Mas o mundo lá fora não estava pronto. As primeiras manchetes começaram a surgir. Bilionário é visto com atendente de mercado. Os olhares se tornaram mais invasivos. Comentários maldosos pipocavam nas redes sociais. Alguns funcionários da empresa começaram a sugerir que aquilo podia manchar sua imagem. Ela não é do seu nível, diziam. Vai pegar mal pro conselho, alertavam. Mas Gabriel, pela primeira vez, não se importava. Ignorava os números, os relatórios, os palpites. Porque sabia, encontrar alguém como Helena era o tipo de acontecimento que não se explica com lógica. Era raro, era verdadeiro, era revolução. E mesmo com o mundo inteiro observando, julgando, torcendo contra, ele decidiu seguir seu coração. Estava disposto a enfrentar o que fosse preciso. Porque quando um amor nasce da admiração, da bondade e do respeito, ele não é apenas improvável, ele é inquebrável. O amor, quando nasce entre mundos tão distantes, não floresce sem espinhos. E foi exatamente isso que Helena e Gabriel começaram a sentir na pele. Se antes as caminhadas juntos eram vistas com surpresa, agora eram alvo de escárnio. Nos corredores da empresa de Gabriel, cochichos surgiam como ervas daninhas. Nas redes sociais, os comentários variavam entre ironias cruéis e acusações disfarçadas de preocupação. Ela está se aproveitando. Com certeza é interesseira.
mais uma querendo dar o golpe do baú. Já a Helena, no supermercado, passou a ser tratada de maneira diferente. Alguns clientes que antes a tratavam com simpatia, agora a olhavam com frieza. Colegas de trabalho começaram a se afastar. Havia uma sombra invisível que a acompanhava. O julgamento. O peso de estar com um homem que, aos olhos do mundo, jamais deveria cruzar sua trajetória. Mas o que mais doía não eram as palavras ditas. Era o silêncio, o desconforto, a solidão que, aos poucos, foi se instalando em sua rotina. Por várias vezes, pensou em desistir. Talvez seja melhor deixar ele seguir a vida dele, pensava, enquanto chorava sozinha na pequena varanda do apartamento. Sabia que não tinha nada a oferecer além do que era, e que, para muitos, isso nunca seria suficiente. Mas cada vez que Gabriel aparecia em sua porta, com um sorriso sincero e olhos cheios de carinho, o mundo se calava. Bastava ele segurando sua mão para que a dor recuasse. Porque havia algo naquela relação que ia além de qualquer aparência. Havia verdade. Gabriel, por sua vez, começou a enxergar com clareza a hipocrisia dos círculos que frequentava. Amigos próximos se afastaram. Parceiros de negócios insinuaram que aquele relacionamento podia manchar sua reputação. Um de seus conselheiros chegou a sugerir que ele oferecesse dinheiro a Helena para que ela se afastasse com dignidade. Ao ouvir isso, Gabriel levantou da mesa e rompeu, ali mesmo, uma parceria de anos. Foi também quando convocou uma reunião com sua equipe executiva e deixou claro: quem se incomodar com minha vida pessoal está livre para procurar outro lugar. Eu escolho estar com quem me faz um homem melhor, não quem reforça meu ego. Foi o primeiro de muitos posicionamentos firmes. Gabriel passou a blindar Helena do que podia. Cancelou eventos sociais vazios. Deixou de comparecer a festas onde o nome dela seria um alvo. Protegeu como quem cuida do que há de mais precioso, não como quem esconde, mas como quem honra. E isso fez Helena florescer. Aos poucos, ela começou a levantar a cabeça com mais firmeza, a sorrir com mais coragem, a se permitir sonhar de novo, porque pela primeira vez, alguém a escolhia em voz alta. Certa tarde, ao buscá-la no mercado, Gabriel a viu saindo chorando. Um cliente, ao pagar a conta, a havia chamado de sortuda, com um tom de deboche sujo. Acho que agora você não precisa mais se preocupar com troco, né, querida? Helena segurou as lágrimas até o final do expediente, mas quando viu Gabriel, desabou. Ele não disse nada, apenas a abraçou, forte, longo, e naquele abraço, prometeu em silêncio: ninguém mais vai te diminuir. Dias depois, ele apareceu no mercado com flores. Simples, girassóis, os preferidos dela. E a pediu em namoro ali mesmo, no caixa onde tudo começou, diante de quem quisesse ver. Um gesto simbólico, público, corajoso, e que ecoou como um murro contra todo o preconceito disfarçado de opinião. A imprensa não perdoou. As manchetes foram impiedosas. Mas a resposta de Gabriel, publicada em sua rede social pessoal, virou um marco. Não preciso de uma mulher que brilhe no tapete vermelho. Preciso de uma que brilhe no escuro. E eu encontrei. A partir dali, algo mudou. A opinião pública começou a se dividir. Alguns passaram a admirá-lo mais. Outros, a atacá-lo com mais força. Mas entre críticas e aplausos, ele seguia firme. Porque o amor verdadeiro não se esconde, não se envergonha, não precisa ser compreendido. Precisa apenas ser vivido. E Gabriel e Helena estavam dispostos a enfrentar o mundo, juntos. Helena sempre soube que havia partes de si que ninguém conhecia, fragmentos de dor que ela escondia até de si mesma. Era mais fácil sorrir, dizer que estava tudo bem, seguir a rotina sem mergulhar nas lembranças que ardiam. Mas conforme o relacionamento com Gabriel se aprofundava, esse muro começou a rachar. Não porque ele a pressionasse, mas porque a presença dele era como uma luz que, sem querer, iluminava tudo, até os cantos mais escuros de sua alma. E foi em uma dessas noites simples, sentados no sofá pequeno de seu apartamento, com os pés descalços e um cobertor sobre os joelhos, que ela, enfim, abriu a porta do que guardava em silêncio há tanto tempo. A conversa começou com risadas, histórias bobas de infância, memórias dos irmãos brincando com potes na cozinha como se fossem tambores. Mas bastou Gabriel perguntar: e seus pais? Como eram eles?
para o riso dela se dissolver em um suspiro mais longo. Helena demorou para responder. Seus olhos vagaram para a parede como se enxergassem outra época. E então, com a voz entrecortada, começou a falar. Contou que seus pais morreram num acidente quando ela tinha apenas 8 anos, que o carro deles foi atingido por um caminhão em alta velocidade, em uma curva de estrada, que ela e os irmãos estavam em casa, esperando os dois voltarem com compras e pizza, como faziam todo sábado. Mas naquela noite, a pizza não chegou, e o mundo desabou. Falou do desespero, da chegada de um vizinho com os olhos cheios d'água, do som do telefone tocando e da assistente social dizendo que eles seriam separados caso não houvesse um adulto responsável. Foi ali que Helena, aos 8 anos, decidiu que cresceria de um dia para o outro. Assumiu os irmãos, começou a trabalhar cedo, deixou a escola por um tempo, voltou, fez supletivo. Aprendeu a cozinhar, a cuidar de febre, a consolar pesadelos, a pagar contas. Enquanto outras meninas sonhavam com festas de debutante, ela contava moedas para comprar fraldas. Enquanto outras viviam romances de verão, ela passava noites em claro com o irmão mais novo vomitando febre. Gabriel a ouviu em silêncio absoluto, não com pena, mas com reverência, como quem assiste a uma história sagrada sendo revelada. Quando ela terminou, ele segurou sua mão com firmeza e disse: "Você é a mulher mais forte que eu já conheci." E então, como se abrisse uma nova janela dentro de si, Helena compartilhou um segredo ainda mais íntimo. Disse que, apesar de tudo, nunca perdeu a sensibilidade. E desde pequena, sempre se conectou com os animais de rua. Que chorava escondida quando via um cachorro abandonado, que recolhia gatos feridos, que dava o próprio lanche para um vira-lata faminto. Disse que, por trás de todas as urgências da vida, havia um sonho que ainda pulsava em silêncio. Montar um abrigo para cuidar dos animais esquecidos pela cidade. Gabriel, que até então mantinha o olhar sereno, sentiu um aperto no peito. Porque ali estava uma mulher que jamais pensara em si, que dedicara tudo o que tinha aos irmãos, e mesmo assim ainda sonhava em cuidar de outros, sem pedir nada em troca. Aquilo era raro, aquilo era grandioso, aquilo era exatamente o que o mundo precisava. E ele, um homem acostumado a criar projetos milionários para grandes empresas, se viu tomado por um novo propósito: transformar o sonho dela em realidade. Mas não disse nada naquele momento, apenas a abraçou, forte, longo, silencioso, e prometeu a si mesmo que aquele sonho dela não morreria na gaveta, que o amor que sentia por Helena não seria só um romance, seria uma revolução, e que mesmo ela não pedindo, ele faria por ela o que ninguém jamais fez: cuidar, sonhar junto e realizar. Passaram-se apenas algumas semanas desde aquela conversa carregada de revelações, mas para Gabriel, o tempo assumira um novo ritmo. Um ritmo impaciente, urgente. Ele não conseguia mais separar trabalho e emoção, razão e coração. Helena havia desmoronado todas as paredes que ele passara uma vida inteira erguendo. Ela havia lhe mostrado um tipo de grandeza que não cabia em cargos, cifras ou aplausos. E agora, com a história dela impregnada em sua mente e o sonho do abrigo de animais ressoando em seu coração como uma canção esquecida, Gabriel sentia que precisava agir, não por impulso, mas por necessidade de devolver ao mundo a beleza que aquela mulher colocava silenciosamente nos dias de tantos. Sem que ela soubesse, ele mobilizou sua equipe de arquitetura particular, ligou para construtoras, consultou veterinários, pediu recomendações de ONGs sérias e desenhou um projeto com as próprias mãos. Sim, o homem que assinava fusões bilionárias e fechava contratos com investidores internacionais agora passava suas madrugadas rabiscando canis, espaços de convivência, clínicas e jardins para cachorros e gatos abandonados. Mas não era apenas uma doação, era uma extensão do amor que sentia. Era o desejo visceral de mostrar a Helena que ela merecia ter seus sonhos realizados. Não depois, não um dia, mas agora. Do outro lado, Helena seguia sua rotina com os irmãos, o trabalho e o novo sentimento que crescia dentro de si com uma mistura de medo e esperança. Ela não fazia ideia do que Gabriel estava preparando. Até que, numa manhã ensolarada de sábado, ele a chamou para um passeio.
Não disse o destino, apenas pediu que confiasse. Ela hesitou, como sempre, preocupada com os horários, com o almoço dos irmãos, com as contas a pagar, mas algo na voz dele dizia: hoje é diferente. E era. Dirigiram por cerca de 40 minutos até chegarem a um terreno amplo, cercado por árvores e banhado por uma brisa suave. Havia uma pequena construção recém-pintada de branco, com janelas grandes, e um portão simples de madeira. Do lado de fora, uma placa coberta por um tecido. Gabriel saiu do carro, estendeu a mão para ela e disse: Helena, quero te mostrar algo. Ela caminhou em silêncio, com o coração acelerado, sem entender, até que ele puxou o tecido da placa, e ela leu. Em letras delicadas estava escrito: Instituto Helena Luz, abrigo para animais resgatados. O mundo parou. Ela levou a mão à boca. Os olhos marejaram no mesmo instante. Olhou para ele, sem palavras. Gabriel sorriu, emocionado. Isso é seu. Tudo isso, com espaço, estrutura, profissionais. Você não vai mais precisar escolher entre cuidar dos irmãos e ajudar um cachorro na rua. Aqui, você pode fazer os dois. Pode realizar o que sempre sonhou. E o melhor, pode transformar a dor que viveu em esperança para tantas vidas esquecidas. Helena chorou como há muito tempo não chorava. Chorou de surpresa, de gratidão, de emoção acumulada por anos de renúncias. E ali, no meio daquele campo silencioso, ela entendeu. Gabriel não era apenas um homem rico que se apaixonara por uma caixa de supermercado. Ele era alguém que a via, que a escutava, que acreditava nela mais do que ela própria. E isso era amor. Amor de verdade. Amor que constrói, que ergue, que cura. Nos meses seguintes, o Instituto se tornou realidade vibrante. Cães e gatos abandonados começaram a chegar. Voluntários se ofereceram. Crianças da comunidade foram convidadas a visitar, a aprender, a cuidar. Helena sorria como nunca. Gabriel a observava, fascinado, orgulhoso, realizado, porque não havia nada mais belo do que ver a mulher que ele amava ser. Enfim, quem ela nasceu para ser. E tudo começou com um sonho guardado e um homem disposto a realizá-lo. Não por vaidade, mas por amor. O amor entre Helena e Gabriel já não era mais um segredo. Também não era mais uma curiosidade pública ou uma polêmica social. Era algo visível nos gestos, na forma como se olhavam, no silêncio confortável que compartilhavam. Era algo que não precisava ser explicado, apenas sentido. E foi nessa simplicidade poderosa que o relacionamento deles cresceu, ganhou raiz e se transformou em algo maior que os dois. O Instituto Helena Luz florescia dia após dia, assim como o sentimento entre eles. As visitas ao abrigo se tornaram uma espécie de ritual. Era ali, entre latidos e miados, que os dois se encontravam com a própria essência. Gabriel se tornara uma peça da rotina dela, não como salvador ou herói, mas como companheiro, parceiro de verdade, alguém disposto a construir junto, e não apenas oferecer. Os irmãos de Helena também passaram a aceitar cada vez mais a presença daquele homem que no início parecia tão distante. O mais velho, agora com 15 anos, começou a chamar Gabriel de chefe, brincando. A caçula, de apenas 12, já o abraçava como se fosse família. E ele, sem filhos ou sobrinhos, descobria ali um afeto que nunca vivera. Levava os dois para passear, ensinava matemática ao mais novo, ajudava nos estudos e se emocionava com as conquistas cotidianas daquela família que ele escolheu amar como sua. Helena observava tudo com o coração transbordando. Nunca imaginara que alguém pudesse entrar tão fundo em sua vida, não apenas aceitando sua bagagem, mas se tornando parte dela. Foi em um desses dias comuns, com o céu nublado e cheiro de chuva no ar, que Gabriel a surpreendeu novamente. Convidou Helena para ir ao supermercado onde se conheceram. Ela riu, sem entender. Quer que eu volte a trabalhar? Brincou. Ele sorriu, misterioso. Quero que você volte lá por outro motivo. Chegando ao local, ele a levou até o caixa 5, o mesmo onde ela trabalhou por anos, o mesmo onde se viram pela primeira vez, o mesmo onde começou tudo. E ali, diante de funcionários emocionados e clientes surpresos, Gabriel se ajoelhou, tirou do bolso um pequeno anel de prata, simples, delicado,
do jeito que ela gostava. Não havia fotógrafos, nem flashes, nem luxo. Só ele, ela e aquele gesto. Helena, foi aqui que eu te vi pela primeira vez. Você nem me olhou direito, mas naquele instante eu soube. Soube que sua existência era tudo o que faltava na minha. Você não mudou minha vida. Você revelou quem eu sou de verdade. E por isso, hoje, eu ajoelho não como milionário, mas como homem. E te peço, casa comigo. O silêncio que se seguiu foi breve, mas eterno. Os olhos de Helena marejaram. Ela levou a mão ao rosto, em choque, e então sorriu com a alma inteira. Sim, Gabriel. Sim, 1000 vezes sim. O supermercado explodiu em aplausos, lágrimas, sorrisos de desconhecidos que, mesmo sem saber toda a história, sentiam a verdade daquele amor. Era como se o destino tivesse fechado um ciclo. Do caixa 5 ao altar, sem que ela jamais tivesse deixado de ser quem era. Nos dias que seguiram, os preparativos começaram, mas não houve ostentação. Helena escolheu um vestido simples, costurado por uma amiga da infância. Gabriel dispensou palácios e resorts. Queria algo íntimo, real, e juntos decidiram. O casamento seria no Jardim do Abrigo. Sim, entre os animais que ela sempre sonhou proteger, entre os irmãos que ela criou com tanto esforço, entre as árvores que agora guardavam histórias de esperança. Na noite do ensaio, Helena olhou para o céu e sussurrou: Pai, mãe, eu consegui. E pela primeira vez em muitos anos sentiu paz, porque o amor dela com Gabriel não era conto de fadas. Era verdade. E verdades, quando florescem, ninguém mais arranca. O dia amanheceu com uma luz diferente. Não era apenas o brilho do sol atravessando as árvores do jardim do instituto. Era o reflexo de uma emoção que pairava no ar, como se o próprio universo estivesse conspirando para abençoar cada instante que estava por vir. O casamento de Helena e Gabriel não era o evento do ano nas colunas sociais, embora todas quisessem cobrir. Não era pomposo, nem regado a celebridades, mas era, sem dúvida, o mais bonito que a cidade já vira, e talvez o mais verdadeiro. O jardim onde antes só havia terra batida e restos de construção, agora estava decorado com flores doadas por floristas locais. Cachorros resgatados andavam soltos entre as cadeiras brancas, usando laços nas coleiras. Gatos dormiam preguiçosos em almofadas espalhadas entre os bancos. As crianças da comunidade pintaram placas com frases como "O amor mora aqui" e "Família é onde tem coração". Os irmãos de Helena prepararam uma pequena homenagem em segredo. O mais novo tocaria violão. A caçula, agora uma adolescente cheia de atitude, leria um poema que ela mesma escreveu. Gabriel vestia um terno azul escuro, sem gravata, com a simplicidade elegante de quem sabe que o essencial não se veste, se sente. Helena surgiu ao final do corredor improvisado com um vestido off-white que parecia feito de vento. Os cabelos soltos, os olhos brilhando como nunca. Não usava salto, nem maquiagem carregada. Mas todos ali sabiam. Ela nunca esteve tão linda. Ao vê-la, Gabriel sorriu com uma emoção que não se disfarça. Os olhos marejaram, as mãos tremeram. O mundo, por um instante, desapareceu. A cerimônia foi conduzida por uma amiga da infância de Helena, agora pastora evangélica, que conhecia toda a sua história. Não havia frases prontas, nem juras decoradas. Havia verdade. Gabriel segurou a mão dela com firmeza e disse: Você me ensinou que a felicidade não está nas conquistas, mas nas conexões. Eu, que tinha tudo, só me senti completo depois de te encontrar. Prometo estar ao seu lado quando a vida for festa e quando for silêncio. Prometo te amar, não como um homem poderoso ama, mas como um homem inteiro escolhe amar. Helena, com a voz embargada, respondeu: Você viu beleza onde só havia sobrevivência. Me mostrou que meus sonhos não eram bobos, que meu amor pelos outros não era fraqueza. Você me viu, e por isso eu te escolho. Não por tudo o que você tem, mas por tudo o que você é quando tira a armadura e senta comigo no chão para cuidar de um animal doente ou ouvir meus medos. Quando o sim foi dito, o céu parecia sorrir. Não caiu chuva, mas também não havia sol intenso. Era como se o clima quisesse apenas não atrapalhar. As palmas foram sinceras, os abraços demorados. E no final da cerimônia,
Enquanto os convidados dançavam com simplicidade e alegria, ao som de uma banda local, Helena e Gabriel se afastaram por alguns minutos. Caminharam até o campo atrás do abrigo. Sentaram na grama, de mãos dadas, observando o horizonte. Ali, longe do barulho e das formalidades, trocaram um beijo calmo, cheio de promessa e presença. Foi quando Gabriel disse: "Esse é o começo da vida que eu sempre quis e não sabia. Agora eu sei." E ela apenas respondeu: "A gente chegou aqui do nosso jeito. E isso é tudo." Foi nesse dia, e para sempre, que o amor deles deixou de ser resistência e se tornou raiz. Não era mais sobre ele ter dinheiro e ela, história. Era sobre os dois terem um ao outro, inteiros, entregues e livres. E o mundo que antes apontava, agora aplaudia. Porque não havia como negar. O amor ali era real. E o real, quando é puro, para a cidade, para o tempo, e transforma tudo. Os anos que se seguiram ao casamento de Helena e Gabriel foram, ao mesmo tempo, suaves e intensos. Não pela ausência de desafios, mas pela forma como enfrentavam cada um deles. Juntos. A união dos dois não foi apenas a junção de duas vidas, mas a fusão de dois mundos antes distantes, agora entrelaçados por propósito, amor e verdade. Gabriel, acostumado a liderar empresas e comandar multidões, encontrou nas pequenas rotinas ao lado de Helena a grandeza que jamais experimentara. E ela, acostumada a sobreviver com o mínimo, aprendeu a respirar fundo e, enfim, viver. Pela primeira vez, não precisava se preocupar todos os dias com o amanhã, mas ainda assim, escolheu continuar sendo quem era. Uma mulher de alma simples e coração gigante. O Instituto Helena Luz cresceu de maneira surpreendente. Do abrigo inicial, nasceu uma rede de acolhimento animal com unidades em várias cidades do país. Gabriel financiava, mas era Helena quem decidia. Ela fazia questão de acompanhar cada etapa, de visitar as unidades, de conversar com os funcionários, de dar nome aos animais resgatados. Tornou-se referência nacional no cuidado com bichos abandonados, sendo chamada para entrevistas, reportagens e prêmios. Mas nunca se deixou deslumbrar. "Eu só quero continuar cuidando de quem ninguém olha", dizia, sempre com a mesma serenidade que Gabriel enxergou nela naquela primeira visita ao supermercado. Os irmãos de Helena também floresceram. O mais novo, que ela carregava nos braços quando criança, formou-se em medicina veterinária. A caçula, que antes desenhava nas paredes do apartamento pequeno, tornou-se artista plástica e criou murais lindíssimos em todas as unidades do abrigo. Gabriel os tratava como filhos. Estava presente em cada conquista, cada diploma, cada dificuldade superada. E mesmo sendo chamado de Dr. Gabriel por tantos, em casa era apenas Gabi. O homem que cozinhava aos domingos, que limpava sujeira de cachorro, que dormia no sofá abraçado com 3 vira-latas e um gato. Helena e Gabriel viajavam, mas preferiam lugares simples. Faziam jantares íntimos com os amigos verdadeiros. Celebravam aniversários com festas no abrigo, onde os convidados doavam ração em vez de presentes. Viviam uma vida rica em sentido, cheia de histórias, afetos e silêncio compartilhado. Às vezes, sentavam no banco do jardim do abrigo e relembravam tudo. "Lembra do Caixa 5?" ele dizia sorrindo. "Lembro de tudo, da fila, do seu olhar e da sensação de que minha vida estava prestes a mudar, mesmo que eu não soubesse ainda." Ela respondia. O tempo passou, e com ele vieram cabelos brancos, rugas, algumas dores nas costas e uma paz que só os amores verdadeiros conhecem. Em um aniversário de casamento, já com quase 20 anos juntos, Gabriel deu a Helena um presente especial, uma nova placa para o portão do abrigo, com os dizeres: "Aqui nasceu um sonho. Aqui viveu o amor. Aqui a esperança tem nome. Helena." Ela chorou. Ele chorou. E juntos sorriram com a certeza de que viveram uma história que muitos julgariam impossível, mas que foi escrita com entrega, resistência e amor. E assim seguiram, felizes. Não apenas no tempo verbal presente, mas em todos os tempos possíveis. Porque quando o amor encontra morada no coração de duas almas inteiras, ele não termina, ele apenas continua, em cada animal salvo, em cada vida transformada, em cada gesto de bondade sem plateia, em cada memória deixada como herança.
Helena e Gabriel provaram ao mundo e a si mesmos que não importa de onde você vem, o que carrega ou o que perdeu. O que realmente importa é o que você escolhe construir. Quando encontra alguém que acredita nos seus sonhos mais doidos, mais pequenos, mais sinceros. E isso eles viveram até o fim e para além dele.